professora está aqui porque hoje a nossa atividade é de matemática, lá da aula 7 da apostila de vocês. E nela nós estudaremos as medidas de tempo. Sim, não precisa ficar preocupado. Vocês já fizeram uma atividade dessa, agora nós iremos lembrar para ninguém mais esquecer. São os meses que o ano possui. Lembram disso? Um ano possui quantos meses? Não ouvi. 12 meses. Muito bem, eu sabia que vocês não iriam esquecer. E quem esqueceu, vamos lembrar. Então, nós veremos um videozinho rapidinho para lembrar quais são os meses. Lembrando que são 12 e eles têm uma ordem, né? O ano começa em janeiro e termina sempre em dezembro. Lembrando dos meses, eu volto ao final do vídeo para explicar e dar várias dicas para vocês fazerem essa atividade da apostila sem chororô, sem preguiça. A professora dará, muitas dicas que vocês irão ver que a atividade, é moleza, moleza. Beleza? Belezura? Então, bora lá. Vamos juntos aprender os meses do ano. Janeiro, janeiro. Fevereiro, fevereiro. Março, março. Abril, abril. Maio, maio. Junho, junho. Julho, julho. Agosto, agosto. Setembro, setembro. Outubro, outubro. Novembro, novembro. Dezembro, dezembro. É legal aprender os meses do ano. Agora, tente sozinho, em voz alta. Vamos lá, criançada? Então, abriu na aula 7 de matemática. Primeira coisa, anotar a data. Então, hoje é dia 7/7 de 2020. Lembrando que esse 7 daqui do meio, ele é referente ao mês de julho.
que é o mês que nós estamos. Se ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira. Escreveu isso, vocês irão perceber que na atividade de vocês há um quadro com os meses do ano. Então, lê lá de novo. Pede ajuda para o adulto e lê, coloca o seu dedinho e vai lendo. Isso, para treinando. E logo aqui, ele pede para você relembrar o vocabulário relativo ao tempo. São esses os meses do ano. Você já fez isso com o vídeo. Então, agora, olha a minha dica. Ele pede para você fazer no caderno. Não precisa fazer no caderno, nós vamos fazer aqui na própria apostila. Você irá circule no quadro. Então, aqui no quadro, o mês que nós estamos. Ih, eu falei, hein? Qual será? Já esqueceu? Falei lá no começo da atividade. Depois, você irá fazer um X na palavra, que está escrito o mês passado. Qual foi o mês passado? Anterior. Que mês veio antes do mês que nós estamos? E depois você vai pintar aqui no quadro a palavrinha que está escrito o mês que vem. Qual será o mês que vem? Então, ó, nós estamos no mês. Qual é o próximo? Qual será? Pensa um pouquinho e tenta acertar. Vai falando para quem tá te ajudando. Não espera a resposta do adulto, hein? Tenta aí, pensa que tá fácil. E daí, nós vamos para as questões. As questões são referentes a uma turma que está na escola com a professora Luciana. E ela organizou um painel dos aniversariantes de cada mês. Então, ela organizou um painel com os meses do ano e neles os aniversariantes. E aí, os alunos querem adivinhar. Na verdade, ela irá fazer algumas perguntas para os alunos adivinharem a data do aniversário dos seus colegas. Olha que legal. Então, no número 1, nada de responder no caderno, tudo na própria apostila. O número 1, a mamãe irá ler para você, o adulto. Ele está falando que o Gabriel está fazendo muitas perguntas para adivinhar quanto tempo falta para o seu aniversário, para o aniversário dele. Então, a professora passou alguns enigmas, algumas perguntas, algumas dicas para eles adivinharem. Então, vamos lá. Logo em seguida, você verá que ele fala, ó, mês que vem será junho, o mês passado foi abril. Sabemos que o mês do aniversário do Gabriel está entre abril e junho. Qual é o mês do aniversário do Gabriel? Qual é a dica da professora? Adultos, para eles aprenderem, se possível, fazer uma lista ao lado com os meses, identificando pela numeração. 1, janeiro, 2, fevereiro, 3, março. Por quê? Você fará o que para ele conseguir pensar e não dar a resposta para ele? Peça para a criança, primeiro, circular o mês de abril, lá na listinha. Depois, circular o mês de junho. Circular. E aí, pergunta para ele, qual é o mês que está entre? Se ele não lembrar, ou ele só apontar, você vai com ele, se ele apontar, de novo relembrar os meses, lá desde janeiro, fevereiro, junto com ele falando. Essa é a melhor maneira de explicar para eles e fazer esta questão, para não dar a resposta para a criança. Então, fazer a listinha dos meses, pedir para circular e ir lendo para ele ver o que é entre, o que é depois. E aí, questão B. O primeiro dia do mês do aniversário de Gabriel é feriado. Logo, seu aniversário será 20 dias após o feriado.
qual é o dia do aniversário de Gabriel. Minha dica para ajudá-los é o quê? Pode usar esse calendário, na verdade, os números. Porque o que ele fala? Que o primeiro dia do aniversário do mês é fevereiro. Então, pergunta para a criança, qual é o primeiro dia do mês? Ela falou, você dá umas dicas, e aí, por esse calendário, você mostra para ela e pede para ela colocar o dedo. E aí, depois, para ela descobrir o dia do aniversário, ela precisa contar até 20. Então, pôs o dedo no primeiro dia, aí vai contar o quê? 20 dias. Faça com ela, peça para ela colocar o dedo e vai com calma, para não dar a resposta, e sim fazer com que a criança pense e reflita sobre isso. Se ela não conseguir, tenta contar, fala sempre para contar devagar, porque como é até o número 20, às vezes eles podem pular com pressa. Essa é a dica, use esse próprio. Se você não tem aqueles calendários, folhetinhos ou calendário menor, também é bom para ajudá-los nessa localização e a resposta. O número 2, você irá usar o próprio calendário que está aqui. Então, o que ele fala? Ele fala que a Júlia faz aniversário no dia 10 de agosto. Pede para a criança localizar o número 10 no calendário e pintar o quadradinho. E aí, ela quer saber o quê? Que dia da semana será o seu aniversário? E aí, o que vai precisar? Ela localizou o número 10 aqui, pintou, ela precisa lembrar quais são essas denominações. Vamos lembrar? Domingo, D de domingo, S de segunda, T de terça, Q de quarta, Q de quinta, sexta, depois sábado, para ela conseguir. Então, fale junto com ela, peça para ela repetir e aí fala para ela tentar localizar. E aí, irá escrever aqui na linha. Atividade número 3, questão 3. Agora, ela está pedindo para observar o calendário de agosto. Então, não precisa, está observando o calendário de agosto. E a professora Luciana disse que o aniversário da Sofia é daqui um bimestre. Um bimestre são 2 meses. É um termo para dizer, né, que são 2 meses. Então, um bimestre equivale a 2 meses. Então, o que acontece? Vai lá na lista dos meses que fez, pede para a criança localizar agosto. Se são 2 meses, então tá em agosto. Tem que contar 2 meses para ela descobrir qual é o mês do aniversário de Sofia e escrever aqui. Se ela não lembra mais, leia com ela, junto com ela, para ela descobrir qual é aquele que ela colocou o dedo. Por isso que é importante fazer a lista dos meses para ela conseguir fazer as questões. E aí vamos para 4. A professora Luciana pediu para os alunos para que os alunos adivinhassem qual é o mês do aniversário de Luísa. Sabe-se que estavam no mês de abril. Então, olha lá como a lista é importante. Então, vai lá, coloca o dedo no mês de abril. E que o aniversário de Luísa é daqui um trimestre. Um trimestre equivale a 3 meses. Então, tá lá com o dedo no mês de abril, pede para a criança contar 3 meses para frente. 1, 2, 3. E aí ela saberia que é aquele. Mas ela não sabe qual é. Ler aquele mês. De novo, fala para ela começar lá do início. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E vai ajudando ela a falar se ela esquecer algum para localizar. Localizou lá, pede para ela copiar o mês aqui.
o nome do mês. Agora, questão número 5. Teremos que adivinhar o aniversário da professora Luciana. Então, como vamos descobrir? Ela disse que o aniversário dela é na terceira semana de maio, especificamente na quarta-feira. Então, olha os detalhes. Terceira semana, quarta-feira. Para descobrir, precisa desenhar, não precisa ser no caderno, você pode fazer numa folha à parte, o calendário do mês de maio. Eu vou enviar um arquivo com um quadro para quem conseguir imprimir, se não, vocês podem fazer numa folha sulfite. Um quadrinho que você pode usar para fazer. Nesta questão, precisa fazer todo o calendário do mês de maio. Então, pega uma folha à parte, pode fazer, ele dá orientações que precisa, o primeiro dia do mês de maio precisa ser na sexta-feira. Então, a criança precisa fazer o quê? Escrever os dias da semana, o quadro. Os dias da semana você pode até ajudá-la a escrever, mas os números é importante que a criança faça. Pega um exemplo, algum calendário, alguma folhinha e ajude a fazer. E daí, com o calendário feito, seguindo essas orientações aqui, você irá por parte com a criança para descobrir esse enigma e aí colocar o dia aqui da Luciana. Esse calendário, depois que você fez, pode colar na folha seguinte. Pelo que eu percebi, a folha seguinte, depois desta atividade, é aquela verde que indica a aula número 8. Pode colar nela, não tem problema. Cola o calendário para eu saber, para eu ver, e também se houver outra atividade sobre ele, a criança já tem um modelinho. Então, lembrando, pinta, indique, peça para ela colocar o dedo, para ela repetir, para a criança estar refletindo. E essa atividade dá um pouquinho de trabalho, mas vocês, espero que com as dicas todo mundo consiga. Qualquer dúvida pode mandar, tá bom? Beijos! Professora Suelen Rodrigues.